Fala família S1, sejam bem-vindos ao nosso primeiríssimo podcast. Hoje, aqui nós temos a presença do pastor Tiago Dias, ele é pastor na Igreja de Cristo em Nova Descoberta, em Natal. O cara é top, hein? Bacharel aqui em Teologia pela Faculdade Teológica Sul-Americana, com especialização em Teologia pela Uniaselv e Teologia do Novo Testamento pela Fabapar. E do meu lado aqui, o presbítero Helenildo, presidente aqui da Mocidade em Boa Esperança, né? Na Igreja de Cristo em Boa Esperança. E aí, pastor, como o senhor está? Estou bem, graça e paz a todos. Feliz aqui pela companhia de vocês, por estar participando aqui desse momento. E estamos juntos aí. Vamos ver o que vem, né? Presbítero Helenildo, algo a dizer? Também muito feliz por estar participando. Esse é o nosso primeiro podcast. Espero que seja o primeiro de muitos. E estou muito feliz por estar aqui com vocês, participando, né? Com a presença do nosso amigo, o pastor Tiago Dias, né? Conosco aqui. E vamos ver o que é que acontece aí nesse nosso primeiro podcast. Mas aí, pastor, me conta aí sua história. O senhor sempre quis ser pastor? Olha, nem sempre. Na minha juventude, havia um sonho meu e também do meu pai de que eu fosse um jogador de futebol. Olha que coisa. Então, 14 anos, eu fui para São Paulo e passei por alguns clubes, mas assim, não dando certo, porque não era a vontade de Deus. Vindo aqui para Natal, foi quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, e ali por volta dos 16 anos, eu senti Deus me chamando para o ministério. Eu não sabia como seria isso, nem quando seria isso, mas eu me recordo muito bem que eu disse ao Senhor sim e aguardei as coisas de Deus ir acontecendo, né? E assim foi. E para a glória de Deus, esse chamado, essa convicção para a vocação resultou na missão a qual o Senhor me concedeu de pastorear vidas. E estamos aí buscando realizar a vontade do Senhor. Então, de jogador a pastor, né? De jogador a pastor. E aí, assim, o senhor me falou que é formado nesses cursos aqui que eu já citei, né? Mas eu sei que tem outros aí. E assim, por que o senhor, na verdade, decidiu se formar em tantos cursos? Porque, na verdade, eu sei que todo mundo tem alguma motivação. Então, qual foi a sua motivação para isso? Então, ainda quando jovem, participando da escola bíblica dominical, surgindo algumas perguntas e buscando algumas respostas, eu compreendi que eu precisava estudar mais a palavra de Deus. Nós sabemos que a maior faculdade teológica é a escola bíblica dominical, sem dúvida. Mas, em alguns aspectos, há questões que impõem limitações. Então, eu pensei que eu poderia aprofundar mais esses estudos. Foi quando eu iniciei a minha primeira faculdade teológica, que foi na STIADEB. Depois, passei para o STP, a faculdade, o Seminário Teológico da Igreja de Cristo no Brasil. E aí foi quando eu conheci a FTSA, porque eu já vislumbrava algo voltado com credenciamento pelo MEC, etc. Foi quando eu então iniciei a faculdade FTSA, porque a intenção mesmo era responder perguntas que eu me fazia e também buscar servir melhor, porque Anselmo de Cantuária ele diz algo interessante, que a teologia é a fé em busca de compreensão. E é a partir do momento que você começa a estudar a palavra de Deus, você começa a descobrir coisas maravilhosas e extraordinárias, você vai querendo mais. E a gente sabe que nunca vamos aprender tudo, seremos eternos alunos. Então, esse desejo, essa vontade de aprender das coisas do Senhor são a minha motivação para continuar estudando. Então, deixa eu adicionar outra pergunta aqui. Sim. O que o senhor diria, então, para as pessoas que estão iniciando aí? Tipo, na teologia e tudo mais, estão buscando mais esse conhecimento. Porque hoje a gente tem a informação muito fácil, né? E aí, qualquer
vento de doutrina que surge, se você não se aperceber, você acaba sendo levado por esses ventos de doutrina. Então, que conselho o senhor daria para quem está querendo iniciar aí na teologia? Fazendo isso sozinho, né, no caso. Olha, eu diria, em primeiro lugar, vá para a EBD. Estude com a sua igreja, com seus professores, com o pastor. Dê sequência em seus estudos na doutrina. Também participe da doutrina. E com o início aí dos estudos teológicos, você sentindo que tem esse desejo de aprofundar mais ainda, você pode buscar algumas faculdades teológicas. Hoje você tem a abertura do EAD. Então, faculdades como a FTSA, onde eu me formei, a FABAPAR, entre outras faculdades que você pode aí cursar a teologia e, assim, você vai, com certeza, ganhar muito conhecimento. E, claro, a necessidade que nós temos de estar preparados para responder as perguntas relacionadas à nossa fé. Sempre surgirão perguntas. Por que você é cristão? Por que você precisa ser salvo? Como nós responderemos a esses dilemas? Bom, não há outra maneira a não ser estudando a palavra de Deus. Para aqueles que querem se aprofundar, para aqueles que querem servir melhor, a teologia é o ótimo caminho. Agora, somos todos teólogos. R.C. Sproul, seu livro, já dizia isso, porque a partir do momento que nós nos debruçamos a olhar para as Escrituras, para responder, interpretar, nós estamos fazendo teologia. Porque teologia nada mais é do que o estudo acerca de Deus, ou daquilo que Deus se propôs a revelar na palavra. Então, pastor, no caso, porque nós ouvimos falar muito, né? Eu gostaria que o senhor me falasse alguma coisa a respeito disso, dissesse o que o senhor pensa disso, porque até certo tempo nós ouvíamos falar muito, né? As pessoas diziam assim, não, aquele que estuda teologia, né? Ou ele se torna mais crente ou então ele se desvia, né? A pessoa tinha essa ideia sobre a teologia, mas o que é que o senhor pode falar para essas pessoas hoje? Olha, havia um certo preconceito relacionado à teologia. Eu mesmo ouvi isso, que a teologia esfria a fé, que a teologia torna aqueles que a faz céticos, incrédulos. E não é verdade. Um preconceito que tem, assim, de uma certa maneira, diminuído bastante. Hoje há uma busca enorme em conhecer a doutrina, conhecer a palavra. E olha, de muitos jovens estão atentando para a importância de estudar a palavra de Deus, da teologia. Bom, isso aí é uma falácia, né? A teologia esfria. É um erro dizer isso, porque não é. A palavra de Deus, ela traz luz na mente e fogo no coração. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus e da palavra de Deus, mais libertos nós seremos das nossas idiosincrasias ou dos nossos problemas. A palavra de Deus tem esse poder, né, de realizar essa transformação em nós, que tanto precisamos como cristãos para poder responder ao mundo, à sociedade, tanta dificuldade que se encontra no meio. A saber, por exemplo, maldade, dilemas, falta de esperança, de amor. A palavra de Deus é poderosa para transformar a mentalidade e trazer esperança aos corações. Importante estudar a palavra de Deus. Eu achei bem interessante quando eu fui ler Inteligência Humilhada, de Jonas Madureira, Sim. que ele, nos primeiros capítulos, ele vai dando os conselhos, né, aos jovens teólogos. E uma coisa que ele fala bastante, que é o que os antigos teólogos falavam, que a teologia verdadeira, ela começa, na verdade, na oração, que é quando a gente pede a Deus que nos revele aquilo que a palavra está trazendo. Interessante porque, em relação à teologia, você tem a teologia boa, que é essa que está a serviço de Deus, e tem a teologia ruim, que é essa teologia que não está preocupada em si
com as escrituras, mas mais com especulações. Quando você faz teologia, você vai dar de cara com a teologia boa e a teologia ruim. Depende de nós qual nós vamos querer exercitar, né? E aí entra o que o Jonas falou, né? Sempre buscar Deus em oração, a vontade de Deus, para praticar a boa teologia e assim exercer a nossa vocação com dignidade, servindo ao reino. Massa. E aí, assim, pastor, de maneira geral, o senhor acredita que foi Deus que te guiou nesse caminho, então, ao pastorado, à teologia e tudo mais? Sim, porque é Jesus quem chama para o ministério. É Deus quem vocaciona. E eu tenho plena certeza de que Deus me vocacionou para o ministério, tanto que foi Ele que criou os meios para que eu chegasse até aqui. É muito interessante isso. Eu nunca saí dizendo que queria ser pastor, nunca andei pedindo oportunidade para pastorear a igreja, nada disso. As coisas foram acontecendo naturalmente. Fui me envolvendo com a pregação da palavra, fui me envolvendo com a escola bíblica dominical, o evangelismo, a vida comum de igreja. A vida comum de igreja. E logo, a igreja foi percebendo vocação. Então, inicialmente, fui separado ao presbitério. Depois da separação ao presbitério, veio, então, a primeira igreja para pastorear. E aí, Deus confirmando o ministério. Então, plena certeza de que Deus me convocou. Deus te escolheu para isso, né? Deus me escolheu para isso. Aí a gente vai começar a entrar aqui, então, tipo no tema, vamos falar assim, né? Aconteceu o quê? A gente abriu uma enquete no Instagram, e aí a maioria das pessoas que nos seguem no Instagram, elas são jovens ou alguns irmãos membros da Igreja de Cristo. E foi interessante que a gente jogou algumas perguntas acerca da salvação, e uma delas foi a seguinte: Deus escolhe quem será salvo ou não? E aí, com essa onda de calvinismo e arminianismo, e eu vou falar aqui como sendo onda, porque até um tempo atrás a gente não ouvia tanto se falar assim sobre calvinismo e arminianismo. E aí foi interessante que, observando as respostas, o público da gente estava bem dividido. Sim. Algumas pessoas, a maioria, assim, 57%, vou colocar assim, disse que sim, Deus escolhe quem será salvo. E aí a outra porcentagem falou que não, Deus não escolhe quem será salvo. Mas aí, pastor, Deus escolhe ou não escolhe quem vai ser salvo? Eita! Vamos lá. Vamos responder a nossa pergunta aqui em partes, né? Primeiro, fazer aqui um panorama sobre calvinismo e arminianismo. Tá? O calvinismo, ele recebe esse nome por causa de João Calvino, teólogo francês, que viveu entre 1509 a 1564, e ele teve assim como sua base, de onde ele escreveu muitos livros, Genebra, na Suíça. Bom, a partir dos escritos de João Calvino, nasce então o sistema soteriológico. Por que soteriológico? Porque tem a ver com salvação. Esses pontos estão relacionados à doutrina da salvação. São 5 pontos que é conhecido como tulip. Por que tulip? Porque em inglês as primeiras letras formam esse acróstico: tulip, tulipa. Aí, primeiro ponto, depravação total. Segundo ponto, eleição incondicional. Terceiro ponto, expiação limitada. Quarto ponto, graça irresistível. E quinto ponto, preservação dos eleitos. Vou falar rapidamente aqui sobre cada ponto. Na visão calvinista, o homem é totalmente depravado. E essa depravação é intensiva. O homem está totalmente inapto a responder por si mesmo qualquer questão espiritual. Tá bom? Então ele está no estado de pecado, de morte espiritual, e esse homem aí ele é totalmente depravado. O segundo ponto é a eleição incondicional. Deus, de forma soberana, sendo soberano, ele escolhe salvar uns, enquanto outros
já nesse estado de depravação total, já estão condenados ao inferno. Então, a sua soberania, de antemão, ele elege uns para a salvação. Outros seguem o curso já natural da sua depravação. Haverão alguns calvinistas que dirão e ensinarão a dupla eleição, que Deus teria eleito homens para a salvação e homens para o inferno. Tá? Expiação limitada. Nesse caso, Jesus Cristo teria morrido somente para os eleitos. É claro que o poder de Cristo, restaurador e perdoador, atingiria toda a humanidade. Mas como a expiação é limitada, então é para os eleitos. É eficaz para os eleitos. A graça é irresistível, porque os eleitos, uma vez que ouvirem a pregação, ouvirem o evangelho, eles virão. É claro que nessa questão da graça irresistível aqui, não significa dizer que o eleito virá no primeiro momento em que ele ouviu a palavra. Não necessariamente, mas ele virá de toda forma em algum momento, porque a graça é irresistível. Ele não pode dizer não. E esse eleito, então, ele jamais perderá a salvação. É o quinto ponto, preservação dos eleitos. Aqui é onde entra a questão da salvação. Então, são esses pontos esposados aí pelos calvinistas. É claro que esse sistema soteriológico é bem amplo, e aqui é um resumo, tá? Para a gente poder dar início aqui à nossa conversa. Por outro lado, outro reformador, Jacó Armínio, que viveu entre 1560 e 1609. Quando Calvino morre, Armínio tinha 4 anos. Eles não se conheceram. Tá bom? E aí, Armínio vai se tornar um teólogo proeminente da época. E os reformados vão acabar se dividindo em 2 grupos. Aqueles que estavam atentando para os ensinos de Armínio e aqueles que estavam atentando para os ensinos de Calvino. Há essa certa disputa entre os reformados, porque uma questão, muitas vezes, de acusação ao arminianismo de que não é uma teologia reformada. Armínio ele foi discípulo de Beza, Beza foi discípulo de Calvino. O próprio Armínio tinha muita estima por Calvino. Mas, no caminhar aí dos seus estudos teológicos, ele acaba, então, saindo das ideias calvinistas e tendo uma visão, uma interpretação em relação à soteriologia. São os remonstrantes aí, discípulos de Armínio, que vão sistematizar esses pontos, conhecido como factis ou fatos, também um acróstico, 5 pontos, né, que diz o seguinte: primeiro, livre para crer; segundo, expiação ilimitada; terceiro, eleição incondicional; quarto, depravação total; quinto, segurança em Cristo. Tanto o arminianismo quanto o calvinismo creem na depravação total, sendo que a diferença é que essa depravação não é intensiva, como no calvinismo. Ela é extensiva. De que maneira? Ela atinge as faculdades do homem e o ser do homem, mas não destrói, não aniquila a imagem de Deus no homem. O homem não é destruído por causa dessa depravação, mas também esse homem está morto espiritual e sozinho ele não consegue se voltar para Deus. Veja que há uma falácia, muitas vezes dita em relação ao arminianismo, de que, e até o acusando de semi-pelagianismo, dizendo que o homem tem participação nesse retorno para com Deus.
E é uma falácia. Ambos creem que o homem está morto espiritualmente e ambos são depravados. O primeiro ponto, o arminianismo vai dizer que esse homem, ele tem liberdade para crer. Ele pode vir a crer em Cristo uma vez que o Espírito Santo atue sobre ele. Tá? Segundo, a expiação é ilimitada. Jesus não morre somente para os eleitos, mas para todos. A eleição é incondicional. Deus elege baseado na sua presciência. E como é isso? Deus, ele é atemporal. Sendo atemporal, ele conhece todas as coisas. Ao enxergar e conhecer tudo, Deus sabe aqueles que livremente responderiam positivamente à oferta graciosa da salvação, e a estes, a qual Deus viu que creriam na mensagem do seu Filho, a estes Deus elegeu. Vou concluir aqui, para não demorar muito. A depravação total eu já falei, e a segurança em Cristo condicionada à permanência. Ou seja, para os remonstrantes, ou parte deles, aqui o homem que não perseverasse, saísse do caminho, poderia perder a salvação. Basicamente isso aí, a diferença entre arminianismo e Eu calvinismo. só fiquei com uma dúvida nessa questão do tipo... Deixa eu voltar aqui, deixa eu formular aqui minha pergunta. Quando fala que Deus, em sua presciência, então, ele vai ver quem livremente creria nele, então ele vai eleger essas pessoas que creem nele. Mas isso aí já não seria mérito? Tipo assim, Deus não salvaria porque eu criei? Então, não seria mérito. Tanto o calvinismo como o arminianismo, eles creem na eleição, creem na predestinação. Então, é um sistema que acreditam eleição e predestinação. Só que, para o calvinismo, a eleição é basicamente soberana. Para o arminianismo, Deus, de forma a usar a sua presciência, vendo que o homem vai crer, ou creu na mensagem do Evangelho, da oferta graciosa, elegeu. Por que não há mérito nisso? Porque a salvação é uma obra exclusiva de Jesus, totalmente de Cristo. Veja bem, é Jesus quem está entre nós, é Deus quem encarna, é Cristo que chama os seus apóstolos e ensina, envia os discípulos. A mensagem é de Cristo, é Cristo quem carrega a cruz, é Jesus quem morre na cruz do Calvário, ele ressuscita. Então, a salvação, ela é exclusivamente uma obra divina. Eu até iria falar isso lá na frente, mas já que você fez essa pergunta, eu vou dizer aqui. Qual é o mérito de alguém que recebe um presente? Eu estou disposto a dar um presente aqui para Helenildo. Aí eu vou lá no shopping, compro uma camisa muito bonita, peço para colocar numa embalagem na melhor que tiver, trago comigo esse presente, vou lá na casa de Helenildo, chamo ele e digo, está aqui, estou te dando um presente. Helenildo recebe ou não? Qual o mérito de Helenildo nisso? Eu comprei o presente, eu gastei o dinheiro, eu fui até o shopping, depois fui até a casa dele, só fiz entregar o presente a ele, anunciar que tinha um presente para ele e ele recebeu. Que mérito tem? Nenhum. Assim é a obra de Cristo. É Deus que faz tudo. No entanto, a proclamação dessa oferta graciosa precisa ser respondida de forma positiva ou de forma negativa. Pastor, agora eu queria fazer uma pergunta aqui, mas não com relação à questão da salvação, ou mais como estamos falando, como o senhor falou aqui de calvinismo e arminianismo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Porque hoje
Parece que, como a Alessandra falou aqui no início, essa onda, né? Porque nós estamos vendo, se falar muito agora, talvez com esse advento aí da internet, das redes sociais, mídias, então nós estamos ouvindo falar muito em arminianismo e calvinismo. E parece até que nós temos que optar por um dos dois. Ou eu tenho que ser calvinista ou eu tenho que ser arminiano. Então, eu queria perguntar para o senhor, com relação à Igreja de Cristo, o que é que ela pensa e se realmente eu preciso tomar um desses caminhos. O que é que o senhor tem a dizer sobre isso? Então, tanto Armínio como Calvino, eles foram grandes pensadores que sistematizaram as doutrinas e, basicamente, são as doutrinas mais conhecidas e ortodoxas, ou seja, que estão amparadas nas Escrituras. Ser arminiano ou ser calvinista define a sua teologia, como nós colocamos aqui, né? Principalmente na questão da soteriologia, acerca da salvação. Quando você diz que é arminiano, você abarca consigo todos esses pontos. E fica até mais fácil saber, né, a tua linha de pensamento. Quando você diz que é calvinista, do mesmo jeito. Isso nós chamamos de rótulos. Os rótulos ajudam a definir aquilo que você pensa, até mesmo na hora de argumentar, contra-argumentar. Qual a importância desses rótulos? Bom, para a Igreja de Cristo, eu entendo o seguinte, que na sua doutrina bastante peculiar, os nossos pioneiros não pretenderam aí trazer para si ou assumir esses rótulos, nem de calvinista, nem de arminiano. A visão doutrinária dos nossos pioneiros foi basicamente a interpretação das Escrituras. É claro que, quando nasce a Igreja de Cristo no Brasil, em 1932, não se havia rede social, não tinha rede social, eles não tinham acesso a tantos materiais como nós temos hoje, livros, podcasts, lives, etc. Mas se havia o conhecimento da época relacionado às igrejas que já estavam aqui, igrejas calvinistas, como igrejas presbiterianas, igrejas batistas, Assembleia de Deus. Então, havia-se um conhecimento relacionado a isso, ainda que pouco, mas em nenhum momento eles se definiram calvinistas nem arminianos. Dentro do processo de formação dos 14 pontos da Igreja de Cristo no Brasil, salvo engano, aqui em 76, houve um concílio para se tratar das bases doutrinárias e se chegaram aos 14 pontos. Ou seja, veja, nesse período já havia mais informações, já se havia mais conteúdos acerca de calvinismo e arminianismo, e, no entanto, a Igreja de Cristo se manteve às suas origens, em não absorver nenhum tipo de rótulo, calvinista ou arminiano. A Igreja de Cristo tem a sua doutrina peculiar, a sua interpretação relacionada aos seus pontos, aquilo que entende como ser escriturístico, e não enxergamos essa necessidade de nos rotularmos, até porque foram grandes pensadores, grandes sistematizadores, trabalho que eles fizeram, assim, de enorme contribuição para a teologia, mas continuamos olhando para as Escrituras, seguindo o próprio lema da Reforma, somente as Escrituras. Jesus, ele é a nossa fonte de inspiração e relacionado aos pontos doutrinários, a palavra de Deus. Mas, para concluir esse ponto aqui, quando nós olhamos para as interpretações doutrinárias da Igreja de Cristo, nós vamos observar que, em certos aspectos, ela vai estar um pouco alinhada ao calvinismo, em outros aspectos, alinhada ao arminianismo, sem depender exclusivamente
dos pontos de cada um, dentro do seu arcabouço doutrinário, dentro do seu compêndio de fé. Ah, não, então nesse ponto aqui, se você observar lá, está mais alinhado com o arminianismo. Mas não é uma ideia arminiana, é uma interpretação peculiar da Igreja de Cristo no Brasil. Ah, não, isso aqui, salvação eterna do crente genuíno. Já não é aqui a questão da segurança em Cristo, da eleição incondicional? Bom, em algumas coisas vamos ser parecidos, mas é uma visão peculiar da Igreja de Cristo. Então, num resumão aí, de novo, Deus escolhe quem vai ser salvo ou não? Olha, na perspectiva da eleição, Deus escolhe, mas não escolhe de forma arbitrária, ou de forma incondicional, ou numa visão da dupla eleição. Meu entendimento é que Deus, ele escolhe, ele elege mediante a sua presciência, observando aqueles que responderiam positivamente, receberiam Jesus como Senhor e Salvador. Então, ele escolhe, ele elege, baseado na sua presciência. Sucesso, eu confesso que eu esperava. Não escolhe. Mas beleza. Veja, Deus elege, baseado na sua presciência. Não escolhe, elege. Qual é a diferença entre elege e escolhe? Olha, a diferença é no sentido de que, se você for prestar atenção no que esse termo hoje ele é entendido. Você fala, Deus escolhe, qual é a ideia que você já tem logo? Da eleição incondicional calvinista. Eleição incondicional calvinista. Deus escolheu, ali, pronto, acabou. Se aquela pessoa, ela não teve nenhuma ação, nenhuma vontade, já estava determinado. Mas quando você diz que Deus elege, porque a eleição é uma doutrina, a gente não pode fugir da eleição. Deus elege. Agora o grande ponto é, como Deus elege? Quais são os critérios da eleição? E no meu entendimento, o critério da eleição é a resposta positiva que o homem dá ao receber a oferta graciosa da salvação. Então, nesse caso, é o homem que escolhe se vai ser salvo ou não. O homem exerce a sua livre responsabilidade. Deus, quando cria seres, quando cria os homens, né, seres humanos, Deus dota esse homem de inteligência, dota esse homem de liberdade. Esse homem, ele não é um robô, ele tem emoções, e esse homem, ele sim, exercendo a sua livre responsabilidade, ele tem condições de responder sim ou não à oferta graciosa. Sim ou não. Mas quando acontece o quê? Quando esse homem é atingido pela graça capacitadora do Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Assim sendo, ele tem condições de responder. Se não for a graça capacitadora, esse homem jamais buscaria Deus. Como Romanos diz. Romanos vai dizer, a partir do capítulo 3, que não há quem busque Deus, não há quem queira Deus. Porque esse homem está morto. Qual é o ponto aí? O ponto é a ação soberana do Espírito Santo no convencimento, capacitando esse homem, libertando essa livre responsabilidade, dando condições para que ele, então, responda de forma positiva ou negativa à oferta graciosa. Eu percebi que o senhor falou sobre livre responsabilidade, mas a gente está bem acostumado com o termo livre-arbítrio. Sim. Qual seria, então, a diferença dentre esses dois, né? O livre-arbítrio e a livre responsabilidade? Bom, é só uma questão de termo e de conciliação das duas verdades. A Igreja de Cristo no Brasil tanto assevera a soberania de Deus, tanto que nós vamos ver isso, a soberania de Deus nos governos, a soberania do Espírito Santo, assevera a soberania de Deus como a liberdade humana. Um termo que foi revisado e está no nosso manual é a livre responsabilidade, que é justamente a conciliação dessas duas verdades.
de que Deus é soberano e de que o homem é livre, de que Deus tem todo o poder e de que o homem pode sim responder positivo ou negativamente à oferta divina. Então, esse termo livre responsabilidade é um meio termo, né? Por quê? Porque para alguns, esse nome arbítrio, né, para alguns estudiosos e teólogos, ele seria algo muito forte, no sentido de que do homem arbitrar, né, como um juiz de si mesmo. Mas não é isso que acontece. O homem ele não é juiz de si mesmo, porque o homem já está condenado. É isso que diz, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Então, se o homem está condenado, juiz de que ele vai ser? E de quem? Como seria esse arbítrio, então? Então, pensando nisso e buscando relacionar as duas verdades bíblicas, soberania e liberdade humana, a Igreja de Cristo chegou ao entendimento de cunhar, de colocar esse termo, livre responsabilidade. Massa. Aí, outra questão assim que a gente acabou levantando na enquete, na verdade é um jargão que é muito dito por aí, que é uma vez salvo, salvo para sempre. Sim. E aí eu pergunto assim, isso procede? Eu vejo muita gente, na verdade, na Igreja de Cristo falando sobre isso, né, usando esse jargão. E aí eu quero saber se isso procede e o que a Igreja de Cristo diz a respeito disso. Então, essa é uma afirmação bíblica, porque, de fato, a Igreja de Cristo no Brasil, ela crê na justificação pela fé, na salvação eterna do crente genuíno, sem um concurso do mérito próprio. Ou seja, quando nós dizemos uma vez salvo, salvo para sempre, é uma verdade. Que é claro, como uma verdade ou uma afirmação extraída das Escrituras, precisa ser bem contextualizada para não cair em erros ou em outras afirmações irresponsáveis. Como, por exemplo, dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, e dá a ideia, então, de uma libertinagem, é um erro. Ou entender dessa maneira. Por quê? Porque uma vez que eu recebi a atuação do Espírito Santo, me convencendo das minhas misérias, do meu estado degradado, tanto moralmente como espiritualmente. E essa ação soberana do Espírito Santo no convencimento, e fazendo refletir, gerando no meu coração fé e arrependimento, então conversão e regeneração, que regeneração é o nascer de novo, é uma nova criatura para andar em novidade de vida. Essa criatura, esse homem novo, nascido de novo, ele é recriado em Cristo para as boas obras, morre para o mundo, e o desejo dele, então, passa a ser a buscar as coisas espirituais. Quando o entendimento de que uma vez salvo, salvo para sempre, não está embasado nesse novo nascimento, nesse entendimento de que esse novo homem não busca mais as coisas carnais, não vive mais na prática do pecado, mas sim agora para a glória de Deus, quando há esse entendimento, ok, é o caminho certo, é isso mesmo. Mas quando não há, muitos vão achar, então, agora que eu sou salvo, eu posso fazer o que eu quiser. Ah, não, uma vez salvo, salvo para sempre, então eu vou continuar com a mesma vida que eu tinha. Ah, eu aprendi na igreja que uma vez salvo, então eu vou continuar nas drogas, na prostituição, na fornicação, porque eu estou salvo. E aí passa a ter uma ideia aí totalmente errada, equivocada, que não é verdade. Por isso que muitos dizem, eu já ouvi algumas pessoas dizendo o seguinte, de que essa é uma doutrina do diabo, uma doutrina de demônios, porque ela dá permissão para pecar. O que é? Vou colocar aqui, uma falácia, é um erro, é um engano, é uma mentira, porque não é isso que a doutrina ensina. Ensina que este homem que nasceu de novo, que foi salvo, ele jamais perderá a salvação. Por aí. Interessante isso aqui, realmente eu já ouvi algumas pessoas, inclusive,
condenando, né, essa questão de uma vez salvo, salvo para sempre, porque quando se coloca dessa forma, né, como ela falou no jargão, então parece que dá essa ideia de que você pode fazer qualquer coisa e você está garantido e pronto, né? Então, e pessoas realmente falaram, então quer dizer que agora, uma vez salvo, salvo para sempre, você pode fazer o que quiser e pronto, você está salvo, né? Não tem consequência ou você vai estar salvo de qualquer forma, então pode fazer o que quiser. Já ouvi, inclusive, pregadores falando isso, né? E olhando para a doutrina, para as bases de fé da Igreja de Cristo, a gente percebe que, na verdade, nós fomos criados em Cristo, né? Recriados em Cristo para as boas obras, ou seja, o que a nossa vida hoje deve refletir a salvação que nós recebemos. Por isso que não, os frutos que produziremos não são mais aqueles frutos, né, de pecados, o pecado em si, né? Agora nós vamos procurar produzir frutos de quem é salvo e não, né, como já diz o contrário lá, né? Não precisamos fazer para ser salvo, mas sim fazemos porque somos salvos, né? É mais ou menos isso aí que a gente ouve, né? Até inclusive nos púlpitos. Né? É porque muitas vezes acabamos repetindo o que os outros dizem, sem buscar a fonte. O que de fato fala a doutrina da salvação eterna do crente genuíno, olhando aqui para a Igreja de Cristo no Brasil. Ou o que fala a doutrina da segurança eterna, olhando para o sistema calvinista. Ou até mesmo relacionado à doutrina arminiana. Porque, um detalhe aqui, só para conhecimento nosso, Armínio cria também que os eleitos não perderiam a salvação. Só que para Armínio, haviam duas classes de salvos. Os eleitos, que não perderiam a salvação, e os crentes, esses sim, poderiam perder a salvação. Então, muitas vezes, os próprios arminianos não conhecem a doutrina arminiana. E aí, ou vice-versa, claro. E quando vão pregar e vão fazer uma apologia, uma defesa do seu sistema, de sua teologia, acabam cometendo erros, equívocos, falácias ou até mesmo espantalhos. É assim que se chama na teologia, quando se cria uma inverdade, quando não se é honesto com a verdade ali do sistema soteriológico do outro, por falta de conhecimento. Diz que nós precisamos estudar. Aí onde vem a importância da teologia. Termos o conhecimento para sabermos aplicar, de fato, aquele conhecimento. E aí, assim, uma questão que também foi levantada, acabou sendo levantada, é sobre a questão daqueles que cometem suicídio. A gente sabe, então, que o crente genuíno, ele não perde a salvação. Mas o que é que a gente diz dessas pessoas que cometem suicídio? Elas perdem a salvação ou não? Olha, essa questão do suicídio é um tema assim, bastante espinhoso, bastante sensível. Alguns teólogos vão dizer o seguinte, que o suicídio ele é um pecado. Ele é um pecado como qualquer outro pecado. E quando nós olhamos os textos bíblicos, nós não temos passagens bíblicas diretas que trate sobre o destino dos suicidas. Não há passagens diretas que falem sobre isso. Nós observamos nas narrativas bíblicas circunstâncias em que personagens se suicidaram. E é claro, o suicídio sempre é mostrado como algo super negativo, como pecado mesmo. Mas não um pecado para condenação eterna. Um pecado como outro qualquer. Agora, é claro, para o cristão, o suicídio nunca será uma opção. Porque o cristão, ele, em Cristo, é uma nova criatura para viver em novidade de vida.
a própria palavra de Deus nos mostra que Jesus é o caminho, a verdade, a vida, a esperança que Cristo outorga à igreja, a esperança da sua volta. O próprio apóstolo Paulo, ele diz que o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, a própria palavra de Deus, ela não nos deixa opção a não ser viver para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei para a glória de Deus. Outro ponto é que Deus é o único que pode tirar a vida. Ele é o autor da vida e doador da vida. Somente Deus tem a prerrogativa de tirar a vida. O homem não tem essa prerrogativa. Quando nós olhamos para as Escrituras, reafirmo, não é uma opção para o cristão genuíno, verdadeiro, tirar a sua vida. Agora, nós também não podemos não fazer menção aqui de uma série de acontecidos, de ocorridos, né, de cristãos que chegaram aí a tirar a própria vida. Já foi até comprovado que quando se há uma depressão profunda, quando se há a utilização de remédios que mexe com a química do próprio corpo, pessoas podem ser levadas a cometerem suicídio. Tá? E talvez aí num estado de consciência do que estão fazendo. Para alguns teólogos, caso seja essa situação, caso seja essa circunstância em de que a pessoa esteja sob efeitos de medicamentos, tratando de uma depressão profunda e agindo na inconsciência mesmo, em momento aí de desespero, essas pessoas seriam salvas, ou estariam, ou permaneceriam salvas, por serem cristãs genuínas. Para outros, o suicídio seria tratado como algo que não tem perdão. E se fosse cometido por alguém que se diz cristão, seria uma evidência de que tal pessoa nunca, de fato, foi cristã ou recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Bom, a minha palavra aqui, já que tratando desse assunto, para aqueles que de repente estão com algum pensamento suicida, é de que o suicídio não vai resolver o problema. O suicídio ele vai trazer dor. Dor para aqueles que ficam e muitas vezes dor para aquele que comete, porque a Bíblia diz que depois da morte segue o juízo. Eu diria para aqueles que de repente estão com algum pensamento suicida, de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está disposto a trocar esse fardo que você está levando, pesado, de tristeza, de dor, de desencanto, para te mostrar como é bom ter um ideal de vida a partir de Jesus Cristo. Se você de repente tem algum pensamento desse tipo, meu conselho para você, peça ajuda. Procure um pastor para aconselhamento, procure a igreja, e certamente Jesus vai te ajudar a vencer essas tentações. Exatamente, acho que a maior dificuldade hoje de quem sofre ansiedade, de quem sofre com depressão, de todas essas coisas, é ter aquela pessoa ali para conversar. Acho que esse é um dos pontos, na verdade, né? Tem muitos outros, eu não posso falar que esse seja o mais importante, mas esse é um dos pontos.
E como igreja, a gente está aqui para ajudar essas pessoas, para ajudar você, se você tem algum pensamento desse tipo. E aí, hoje a gente tem diversos meios para conversa. E aí, se você, por acaso, tiver com algum pensamento desse, procura a gente lá no direct do Instagram, que a gente vai estar lá para dar um apoio, para te ajudar aí, para conversar com você. E entender que nós podemos apresentar a essa pessoa aí a esperança, né? E a esperança é Jesus Cristo. Isso mesmo. Então, estamos aqui para apresentar a esperança. E aí, pastor, voltando aqui ao nosso tema, outra questão que foi colocada nas enquetes, que, aliás, nem foi colocada nas enquetes, foi uma questão que eu botei mesmo, porque eu já tive essa dúvida, e talvez outras pessoas tenham, é sobre a questão de pessoas que nunca ouviram o evangelho e acabam morrendo sem ter a salvação. Sim. Né? Como é que ficam essas pessoas que não ouviram o evangelho, que nem têm um meio ali para ouvir o evangelho, né? A ministração do evangelho? Como é que essas pessoas ficam na questão da salvação? Então, eu vou aproveitar aqui, vou fazer a leitura de um texto, Romanos, capítulo 2, verso 12. E de repente você quiser acompanhar, vai ajudar bastante aí na compreensão. Romanos 2, 12, diz o seguinte: assim, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que pecaram sob a lei serão julgados pela lei. Porque justos diante de Deus não são aqueles que somente ouvem a lei, mas os que praticam a lei e que serão justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmo, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Essa é uma outra questão assim, bastante sensível, bastante delicada, que é a salvação dos povos que não ouviram a palavra de Deus. Algumas perspectivas. Eu vou colocar aqui duas, que são ortodoxas. A primeira perspectiva é do inclusivismo e a segunda é do exclusivismo. Tá. Em primeiro lugar, a gente precisa compreender o seguinte: Deus é Deus que se revela. Há pelo menos aqui, que eu vou citar, 4 formas que Deus se revelou. A primeira é chamada de revelação geral, que é a partir das coisas que Deus criou, da criação. Salmo 19 fala sobre isso. Tá bom? Também tem a lei que Deus gravou no coração dos homens. O senso de moralidade, nós lemos aqui há pouco. Nós temos aí a revelação bíblica e a revelação especial, que é Jesus. Deus que se revela. Isso aí, as duas perspectivas estão de acordo. A perspectiva exclusivista diz o seguinte, que todos os homens, conforme Romanos, puderam conhecer aquilo que Deus revelou de si, mas que esses homens tomaram essa verdade e perverteram essa verdade. Que daquilo que Deus se manifestou, esses homens rejeitaram. Nós lemos isso. Está lá em Romanos capítulo 2. Esses homens receberam aquela verdade, mas foram adorar outros deuses, se desonraram entre si, rejeitaram Deus. Que revelação é essa? A revelação natural. Esses homens tiveram acesso à bondade de Deus através das coisas criadas e o senso de moralidade no seu coração, mas ainda assim rejeitaram.
para o exclusivista, somente a revelação geral não é o suficiente para salvar. É necessário aqui a revelação especial, a revelação bíblica e Cristo, a pregação do Evangelho. É por isso que a ordem de Jesus é: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Ou seja, se houvesse algum meio de salvação a partir do não conhecimento ou da ignorância, por que Jesus, então, mandaria pregar o Evangelho? Porque pregar o Evangelho a todas as criaturas é um imperativo. E vamos lá. Pense naquela tribo indígena que, por não conhecer, está salva. Chega lá naquela tribo missionário, prega Jesus, metade da tribo recebe Jesus, metade não quer, rejeita. Até então estava todo mundo salvo, pela ignorância, pela falta de conhecimento. Com a chegada do missionário, metade foi para o inferno. Então o missionário mandou metade para o inferno. Essa ideia de que os homens são salvos pela ignorância não procede. Na visão exclusivista, aqueles que tiveram acesso à palavra de Deus, à revelação de Deus e creram, como Abraão e os homens do Antigo Testamento, creram, e isso foi imputado como fé, esses homens aí estão salvos por causa da obra substitutiva de Cristo, a morte vicária na cruz, que tem a sua ação retroativa. No entanto, eles precisam crer em Deus e seguir aquilo que é mandamento de Deus. Essa é a visão exclusivista. A visão inclusivista, na maioria dos pontos, vai concordar de que a revelação natural, a revelação especial, são meios que Deus se revela ao homem. Vai concordar também que Jesus Cristo é o único que salva, ainda aqueles que foram salvos no Antigo Testamento, que não conheceram Cristo, foram salvos porque creram em Deus e buscaram ser fiéis ali à vontade de Deus. E a salvação, mais uma vez, ela é retroativa, ela atinge a todos, não somente aqueles a partir de Cristo, mas aqueles que aguardavam a esperança da sua salvação, da sua redenção. A inclusivista também vai pensar da mesma maneira. A inclusivista também vai dizer o seguinte, que a salvação é a partir da pregação da palavra, da mensagem de Cristo. Mas, aí eles colocam mais, para o contexto em que ela é possível. No entendimento inclusivista, aqueles que têm acesso à pregação do Evangelho, sim, para esse contexto, eles precisam ouvir o Evangelho. Mas para contextos remotos, ou antigos, ou tribos que não foram alcançadas, eles serão julgados segundo a luz que eles tiveram. Aqui como Paulo está dizendo, o senso de moralidade deles. Por exemplo, todas as tribos têm uma religiosidade. A gente vai observar isso quando nós estudamos acerca da religião, da religiosidade dos povos antigos. Há algo em comum entre todos os povos: divindades. Isso aí é um ponto. Você vai ver que toda a tribo tem uma divindade, seja o sol, seja a lua, tem uma ideia de um Deus supremo. E de onde vem isso? Muitas tribos, muitos povos tratam
o sacrifício como uma oferta a essas divindades. Onde eles tiraram isso? Então a ideia inclusivista é a seguinte, de que povos que, ainda que não ouviram falar de Jesus, mas mediante a luz que eles receberam, tá? Até mesmo dessa revelação geral, e por causa dela serviram a Deus, creram em Deus, esses povos que se mantiveram fora da idolatria, esses povos que viveram de uma forma ética, conforme as expressadas pelo Deus da Bíblia, sim, seriam salvos, ainda que não conhecessem Jesus. Bem, por fim, o senhor teria algo mais para falar para a gente? Ou... Trazendo uma conclusão, trazendo você fala? uma conclusão, no caso. Tipo um resumão. Já estamos... A gente já está caminhando aqui para o fim. Já. Bom, o que eu gostaria aqui de colocar é que a mensagem, talvez aqui uma das, né? Mas para mim a mensagem principal das Escrituras é arrependam-se. Foi a primeira pregação de Jesus. Jesus, ele nos dá a oportunidade de nos arrependermos dos nossos pecados e de confiarmos naquilo, na obra que ele executou para a salvação de todos que nele crê. E isso é um dom, isso é um presente, essa oportunidade. É claro que a salvação, como Efésios diz, que pela graça sois salvos, e por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de homens, para que ninguém se glorie. Apesar do homem estar morto em seus pecados e seus delitos, esse Deus soberano e amoroso dá oportunidade a toda a humanidade para reconhecer o estado em que está e se voltar para Deus. Esse Deus poderoso que salva é o Deus que mantém, que preserva, que coloca o Espírito Santo em nosso corpo, em nossa vida como selo e penhor dessa salvação. E que está conosco na caminhada até o dia que Jesus voltar para arrebatar a sua igreja e para juntos com ele morarmos no céu. Esse Deus que nós servimos, ele é digno de honra, de glória e de louvor. A salvação é mérito de Cristo, exclusivo. O homem não tem mérito nenhum. A única coisa e simples coisa que o homem faz é reconhecer as suas misérias e dizer: eu preciso desse Cristo. Que mérito há nisso? Reconhecer as suas misérias, a sua desgraça e dizer: Jesus, eu preciso desse perdão. E esse homem, então, agraciado por esse Senhor Jesus, anda em novidade de vida. É santificado pelo Espírito Santo, que é um processo progressivo. É regenerado no ato do crer em Cristo. É uma nova criatura. Para viver aprendendo a vontade de Deus, cumprindo o propósito que Deus entregou a cada um de nós, exercendo a vocação com dignidade, alegria e felicidade. Portanto, nos alegremos em servir a Deus e sirvamos com amor. Bem, desde já, da equipe de mídia, daqui da Igreja de Cristo, a gente agradece ao Senhor por ter arranjado um espaço na sua agenda. Afinal, sei que o Senhor é bastante ocupado, né? Doutor, mestre, pastor. Então, ia ser ralada conseguir um espaço aí na sua agenda. Mas o Senhor conseguiu e nós agradecemos muitíssimo para o Senhor
ter se dedicado e ter estado aqui conosco nessa noite, porque aqui então até então é noite, né? Não sei para você que vai estar ouvindo, mas aqui é noite. E nós agradecemos e desejamos muito, né, que o Senhor continue abençoando a sua caminhada como pastor, como servo do Senhor, que a cada dia o Senhor venha crescer, né, em graça e em conhecimento do Pai. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui fazendo parte dessa história do primeiro podcast. Para mim é um privilégio a gente estar com você, Alessandra, meu amigo, presbítero Helenildo, e compartilhar com todos vocês. Eu tenho certeza que esse podcast será um sucesso. Aqueles que virão irão contribuir bastante, e esse trabalho aqui, essa iniciativa, vai com certeza fortalecer ao MIC local e vai atingir outros jovens também, e que tudo isso, que esse sucesso aí seja para a glória de Deus. Amém. Bem, eu também queria aqui deixar os meus agradecimentos, né, pastor Tiago, e o que eu desejo é que o Senhor permaneça crescendo aí, né, em graça, em conhecimento, abençoando vidas, né, através do seu ministério, e que o Senhor continue assim lhe dando essa humildade para estar conosco, mesmo sabendo que o Senhor é um homem ocupado, que o Senhor tem estudado, tem se preparado bastante, mas o que eu admiro nas pessoas é, mesmo tendo tanto conhecimento, ser humilde o bastante, né, para continuar a permanecer aprendendo, né? Então eu agradeço aqui também no nome, né, na pessoa do nosso pastor, o pastor Joel, que é o pastor presidente da nossa igreja aqui, né? Eu agradeço, né, pelo pastor, né? Ele não está aqui conosco hoje, mas breve estará também, né, participando de um podcast. E então eu agradeço em nome da Igreja de Cristo, Boa Esperança, né? E esperamos que a gente possamos nos reunir mais vezes nessa conversa tão gostosa, né? Estaremos juntos. Trazendo aí conhecimento para esse povo de Deus. Amém? Obrigado. Deus abençoe, Senhor. Amém. Então é isso, galera. Esse foi o nosso primeiríssimo podcast. E nós agradecemos a você que ouviu até o fim. E fazemos um convite. Vai lá e segue a gente nas nossas redes sociais, @omicbe, e fica ligado nas novidades que nós vamos trazer. E lembrem-se, somos um em Cristo Jesus.